não experimentou ontem, você experimenta hoje, amém? Você experimenta hoje. Quero convidar você para Marcos 4, verso 35 a 41. Texto tão conhecido, né? Tão conhecido, tão ministrado, mas Deus tocou meu coração para compartilhar um pouquinho só. Um pouquinho só. Eu quero compartilhar com os irmãos. Ontem foi um dia em que eu falei para vocês não terem medo, para serem confiantes, para não deixar a autoestima cair, não é? E eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para essa verdade, para não ter medo, para não perder a coragem. Então, vamos usar o seguinte título: tenha coragem. Tenha coragem. Diz o texto, verso 35, fique de olho na sua Bíblia, Marcos 4, 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Que o Senhor nos edifique, irmãos. Que Ele deixe a sua mente aqui preparada para receber essa palavra. Eu disse ontem no chá das mulheres que às vezes nós podemos enfrentar situações bastante adversas na nossa vida. Aliás, irmãos, esse texto fala exatamente sobre isso. Uma tempestade cai sobre os discípulos, e o texto diz que foi de repente. O que significa falar de uma tempestade chegando? Imagina um clima normal, o tempo tranquilo como está agora, e de repente uma tempestade pega de surpresa então os discípulos. A tempestade, para a minha vida e para a sua vida, ela certamente virá em algum momento. Já veio em algum momento na vida de cada um de nós. Essa consciência precisa permanecer conosco. Não tem como evitar uma tempestade na nossa vida, porque nós somos pecadores. O mundo já foi contaminado pelo pecado. Então, em algum momento, a tempestade vem, sabe? E muitas vezes ela nos pega de surpresa. Você começa um dia tão lindo, tão belo como esse. Quantas pessoas já começaram um dia tão belo, tão lindo como esse, mas em algum momento no percurso, alguma coisa aconteceu. Aquela notícia, aquele problema, aquele acidente, sabe, alguma coisa acontece. O texto nos fala dessa verdade. O cristão, o crente, ele não está imune à tempestade, irmãos amados. Não está. É aquele casamento que estava certinho, estava tudo tranquilo, mas por causa de uma coisa boba, uma coisa insignificante, a mesa virou.
O almoço virou um ringue. E a pessoa está pedindo divórcio. Está arrumando as malas para sair de casa. Um dia eu fui chamado para um aconselhamento. E eu fui para o aconselhamento, porque pediram aconselhamento, né? Eu falei, então que maravilha, pediu o aconselhamento, então vamos aconselhar, estão querendo ajustar. Quando eu chego lá, as malas estão na sala. Pronto, pastor, nós viemos aqui para o senhor testemunhar que nós estamos indo embora. Eu falei, então quem está indo embora sou eu. Ou vocês põem a mala, desfaz a mala e põe ela lá no quarto para a gente conversar, ou eu vou embora. Falei, vamos me tirar de casa do meu trabalho para eu ver mala montada para vocês irem embora? Ou está querendo carona para levar as malas? Não é? Desfizeram as malas, colocaram lá para a gente conversar. Irmãos, isso vai acontecer se nós não tomarmos cuidado. A tempestade vem sobre nós, vem de maneira estranha. E às vezes de maneira violenta. Você viu no texto aqui? O vento foi batendo e o barco foi enchendo de água. Uma coisa é você pegar, e eu nunca peguei, nem sei se vou ter coragem para isso, estou precisando ter coragem, para entrar num transatlântico e fazer aquele cruzeiro, sabe? Eu não sei se eu vou inventar um negócio desse na minha vida ainda. Ficar enjoado, estômago ruim, imagino eu, olhar água para tudo quanto é canto, não ver terra, não sei. Então você imagina, se um bicho daquele, você fica lá dentro, e por um período pelo menos, você fica lá com o estômago ruim, aquela coisa, alguns com fobia daquele negócio. Você imagina um barquinho, com remo, no mar, com ondas bravias e vento para todo lado quebrando o barco. Você imagina que situação? De vez em quando vem de maneira violenta, que você pensa, não tem escape agora. Era mais ou menos isso que estava acontecendo, e o versículo 35 diz que foi ao anoitecer. Como o tempo é curto e eu não quero me delongar, é muito importante nós entendermos, sempre, em quaisquer circunstâncias, sobretudo nas horas difíceis da nossa vida, a soberania de Deus. Eu tenho medo, sabe do que, gente? Da gente falar tanto aqui de soberania de Deus, soberania de Deus, soberania de Deus, daqui a pouco as pessoas começarem a achar que é apenas um recurso linguístico. Achar que nós não cremos, e parece não ser tão verdadeiro isso de tanto falar. Mas é necessário nós crermos nesse controle, nesse domínio. É importante nós crermos que a história está nas mãos de Deus e foi escrita por Deus. Ele não deixa a gente sozinho. O verso 35 diz: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Vamos. Ele está dizendo: Márcio, eu vou com você atravessar esse mar. Eu vou com você atravessar esse mar. Essa é a palavra de Jesus para a sua vida nessa manhã. Tem um mar para ser atravessado. Tem algumas coisas que podem acontecer na travessia. Algumas coisas. Mas Jesus está dizendo: eu vou com você. E aí com ele a bordo, com Jesus a bordo, eles partiram. Deixaram a multidão, outros ainda seguiram. Verso 37, logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco começou a encher-se de água. Verso 38, Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Claro, Jesus dormia porque era um homem cansado da lida. Jesus dormia porque estava com controle da situação. Jesus dormia porque conhece o ontem, o hoje, o amanhã, agora. Jesus dormia porque sabia que qualquer coisa que acontecesse, aconteceria debaixo da permissão dele, do controle dele.
Se nós soubéssemos o que Ele sabe, se nós crêssemos naquilo que Ele é capaz, dormiríamos também, descansaríamos também, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme, enquanto descansa, enquanto confia no Senhor. Mas muitas vezes nós, como discípulos do Senhor Jesus, fazemos exatamente isso aqui, ó. Os discípulos o acordaram clamando, e aqui não está errado clamar, não está errado acordar, aspas, o Senhor Jesus, não está errado gritar. Aliás, a igreja precisa criar o hábito do clamor, da busca, da oração. Irmãos, eu não gosto nem de brincar que a igreja presbiteriana é fria. Nem de brincar eu gosto, porque essa é uma coisa que eu não admito. A igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja que crê no poder do Espírito, que depende do Espírito, que ama o Espírito, que busca o enchimento do Espírito, que crê que Deus responde a oração, que Deus faz milagres. Agora, nós não estamos em busca de show, de espetáculo, porque todas as vezes que Deus se achar servido fazer algo, faz com um propósito para a glória dEle, e não para que a gente fique aqui sorrindo e achando que, não. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, e os discípulos clamaram: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Que pergunta é essa, irmãos amados? Que pergunta é essa? Nós vamos morrer. Olha, o desespero que pega, que assalta o coração. Você vai dizer assim: pastor, eu não enfrento isso. Louvado seja Deus. Mas há muitos que enfrentam. A gente séria que ama Jesus, que de vez em quando entra em parafuso, dá uma bambeada nos parafusos, que essa pessoa diz: eu vou morrer, a minha vida perdeu o sentido. Esses discípulos estavam assim. Só que eles fizeram essa pergunta estranha: o Senhor não se importa? Sabe o que estava faltando eles entenderem? Quando fizeram a pergunta, é que Jesus estava com eles. Como não me importar? O fato de Jesus estar dormindo, o fato de Jesus estar em silêncio, não significa que Ele não está trabalhando. O fato de você não ver agora o mover de Deus, não significa que não haja um mover de Deus. O fato de você agora não estar arrepiando, não estar chorando, não significa que Deus não está trabalhando. Não significa que Deus está agindo, não significa que o milagre não virá, não significa que a obra não virá, não significa que a tempestade não vá cessar. Por isso que nós temos que viver com fé, nós precisamos viver com fé, nós precisamos ter coragem, mas não coragem porque nós podemos, porque nós somos, não coragem porque Jesus está no nosso barco. Coragem porque Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias, até o final. O Senhor não se importa, está falando de problema interior, está falando de dúvida. Agora, verso 39, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Isso aqui é interessante, porque Jesus desperta, atende o clamor dos discípulos. Deus responde a oração, Deus responde a oração, Deus conversa com a natureza. Aliás, Deus não conversa só com a natureza, não é só a natureza que obedece à voz do Senhor, você sabe disso. Se for algum vendaval aí da vida, Jesus vai dizer: sai da vida dessa pessoa, e ele vai sair. Mas também, você se lembra de Lázaro, o amigo do Senhor Jesus? Marta e Maria, lembra disso? Jesus lá passeando, descansando com os discípulos, o Lázaro adoece, manda chamar Jesus. Jesus demora, fica um período lá e manda dizer para as irmãs: pode ficar tranquilo,
ele está doente, mas essa doença não é para a morte, é para a vida. Só que quando a notícia chega para Marta e Maria, o Lázaro já morreu. Lá vem o homem trazer a notícia: ó, Jesus disse que Lázaro não vai morrer, ele está doente, mas já morreu. Parece que a gente vive esse paradoxo, essa confusão. Falou: Senhor, já passou de hora, a notícia chegou atrasada, não dá mais. Aí Jesus chega, né? Ele diz: Marta, eu já te falei, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então aquele que fala com a tempestade obedece, fala com o morto e o morto escuta. Estão lembrados da menininha que estava morta? Ele diz: Talita cumi, levanta, e ela levanta. Está lembrado da mulher hemorrágica, 12 anos de hemorragia, toca no Senhor e ela é curada. Depois desse milagre aqui, o Senhor Jesus com um barco vai parar, aportar lá naquela região de Gadara, numa região de pagãos. Quando ele chega ali, logo no cemitério, havia um cidadão que não ficava preso. As correntes, as algemas não paravam o homem. Jesus chega naquele lugar e pergunta o nome do homem. Ele vai dizer: meu nome é Legião. Algumas Bíblias falam 2.000 demônios, outras falam de 6.000 demônios. Havia dentro do corpo daquele homem 6.000 demônios. Ou seja, uma multidão enorme de demônios escravizando aquele homem. E Jesus então conversa com os demônios, e os demônios fazem um pedido para o Senhor, dizendo: não manda a gente para fora do país, manda a gente para os porcos. E é interessante porque o Senhor Jesus, nesse texto, escuta a petição dos demônios, atende a petição dos demônios e manda os demônios para os porcos, 2.000 porcos, e eles são precipitados. As pessoas mandam o Senhor Jesus embora, mas por que Jesus atende petição de demônio? Nesse caso, o Senhor Jesus atende a petição de demônio para mostrar que o poder está em Jesus, a autoridade é de Jesus e não dos demônios. Os demônios não fazem o que querem comigo e com você. O mundo espiritual é dominado pelo Senhor Jesus. Se Jesus disser não, é não. Se Ele autorizar, vai ser como Ele autorizar. Nós estamos debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós precisamos compreender, irmãos, essa verdade de que Jesus manda na natureza, Ele manda na doença, Ele manda na morte, Ele manda nos demônios. É o Jesus que disse que estaria conosco todos os dias, até o final. A igreja presbiteriana Pipo tem que se encher de coragem em razão da pessoa de Jesus, que é o nosso amado Salvador. Não olhe para você, olhe para Jesus. Espere em Jesus, confie em Jesus. Os discípulos, no verso 40, então Jesus perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Ou em outra versão: por que vocês são tão tímidos? O que está acontecendo com vocês? Por que a falta de confiança? Vocês não estão percebendo a minha presença? Vocês não entenderam que eu estou com vocês? Falta clareza nisso. Sabe, irmãos, há um risco de quando a tempestade vem, a gente perder o foco da pessoa de Jesus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não perca o foco da pessoa do nosso amado Salvador. Não perca. E aí o verso 41, então, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar ele obedece. Quem é esse homem? Em alguma medida foi revelado na Escritura quem é esse homem. Não é verdade? Ele é o meu e o seu Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida. João 10 diz que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. No livro de Apocalipse nós temos o Senhor como juiz, aquele que guia, aquele que julga.
mas é aquele que cuida da minha vida e da sua. Então tenha coragem, não se desespere, não se precipite, clame o Senhor virá sobre você e guiará você e acalmará toda e qualquer tempestade. Eu vou orar, nós vamos orar. É possível que ainda depois desse final de semana, ou do dia de ontem, de quarta, não é que nós oramos, na quinta que nós oramos, ainda hoje, haja uma situação que inquieta seu coração, que inquieta você, e você buscando essa direção, buscando essa resposta. Sabe, irmãos, eu quero chamar os presbíteros aqui para frente, porque Tiago, o apóstolo, diz que se tiver gente sofrendo é para fazer oração, se tiver gente doente é para os presbíteros orarem com a igreja, impor as mãos sobre a igreja e orar, porque Deus vai trazer alegria, Deus vai trazer cura, Deus vai responder por meio da oração da igreja. E eu gostaria então de nós termos um momento de oração, pedindo a Deus então que acalme a tempestade, não é? Acalma o meu coração, não é? É isso que nós vamos pedir ao Senhor para fazer agora. Se é você, você vai sair do seu lugar e vai dizer: Deus, eu quero sair desse momento aqui agora, com resposta, com aquela porta aberta, com aquele mal retirado da minha vida. Então vamos lá, vamos ficar de pé, nós vamos ter um momento de oração, e você que vai receber essa oração, você vai sair do seu lugar agora, e nós vamos orar de maneira objetiva, todos juntos, vamos clamar ao Senhor. Jesus está nesse lugar, nesse barco, ministrando sobre nós agora. Isso, aproxima, gente, aproxima aqui, os presbíteros, vai ao encontro dos irmãos, pode sair do seu lugar, e vamos orar a Deus, vamos orar. Senhor, nós oramos aqui, a favor dos irmãos todos, pedimos a intervenção do Senhor sobre a igreja que se apresenta. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está no barco da nossa vida, nós cremos no Teu poder sobre as aflições que estão invadindo, desafiando a nossa paz. Então dá ao Senhor uma palavra de ordem nessa manhã, para esse irmão, para essa irmã, em nome de Jesus, e manda o mal embora, manda a doença embora, manda, ó Deus, todo tipo de inquietação sair, medo, as perturbações, tira, Senhor, do coração do Teu povo esse embaçamento, essa angústia, essa insegurança, tira, Deus, em nome de Jesus. Abra a porta que a tua filha, o teu filho precisa. Permita, meu Deus, que aquela situação burocrática, difícil, seja resolvida, que aquelas situações sejam acertadas, que haja cura de doenças nessa manhã, em nome de Jesus, ó Deus, que enfermos sejam curados agora, para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Que a mente, que as emoções sejam equilibradas por Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Responda a nossa oração, nós Te clamamos. Abra portas, ó Deus, financeiras para irmãos que passam por problemas. Conceda boa administração, se porventura houver alguém aqui endividado, tendo que lidar com essa área na sua vida. Permita, meu Deus, uma porta de emprego para que os Teus filhos possam ganhar o pão necessário. Oh eterno Deus, o Senhor que é o nosso bom pastor, o Senhor que é o nosso Salvador, o Senhor que é o bispo das ovelhas, vem sobre a Tua igreja, acalme a tempestade, faça cessar o rugido, faça cessar, meu Deus, o vendaval. Nessa manhã nós ministramos vida para a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, oh Jesus, vem, em Cristo vive está.
Cante, amados irmãos. Se o trovão e o mar se erguendo, Pela fé no Senhor, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. descansamos. Descansarei, pois Isso. sei Declare ao Senhor. Declare ao Senhor. Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. És Deus, descansarei, Pois sei que és Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos irmãos. A Deus toda a glória, todo o louvor.